Olá, gente, Mário Francis mais uma vez. Hoje eu estou passando aqui para fazer uma releitura de um vídeo que gravei em 2015 ou 2016. Em 2017 peguei e regravei esse vídeo, melhorando a questão da imagem também. Hoje vou estar corrigindo um pouquinho também do áudio, que as pessoas falaram que o áudio ficou muito baixo também, e vou estar adicionando novos elementos nessa ideia de tendências pedagógicas. E, logicamente, hoje estaremos falando sobre tendências pedagógicas. Quando a gente vai falar de tendência, a gente lembra, logicamente, aquilo que a sociedade considera como válido, seja um estilo de vida, uma forma de vestir, uma forma de andar, um estilo de vida, de certa forma. E dentro do ambiente escolar também a gente tem essas preferências, essas tendências, aquilo que os grandes pedagogos daquele momento estão considerando como verdadeiro, como importante, como digno de ser usado na sala de aula. E assim, muitos professores recorrem a essas tendências, esses modismos também, e assim para que a sua prática fique pelo menos mais interessante do ponto de vista da sua própria visão. E quando a gente vai pensar sobre essa questão dessas tendências, o nome tendências pedagógicas, a expressão tendência pedagógica, a gente vai encontrar em outros autores com outros nomes, por exemplo, outros nomes, exemplo, ideias pedagógicas, concepções pedagógicas e por abordagens pedagógicas. Então, vai depender se você está estudando, por exemplo, o Libânio, ou o Demerval Saviani, o Gadotti, ou então a Maria Mizukami. Você poderá encontrar termos diferentes de tendências pedagógicas para se referir basicamente a essas ideias. Assim, quando a gente faz uma leitura um pouco mais marxista, a gente vai perceber que o currículo da nossa escola, o currículo dessa escola moderna, que se convencionou chamar escola moderna, essa escola um pouco mais burguesa, ela apresenta alguns elementos, ela apresenta algumas situações que a gente pode dizer que elas são condicionadas, ou seja, existem alguns elementos condicionantes, sejam condicionantes políticos sociais, que terminam direcionando esta escola para um fim que algum grupo está querendo. Ou seja, um aluno ao entrar nessa escola, ele deve sair com aquela visão X que algum grupo, algum interesse político ali está requerendo. E quando a gente vai pensar nisso, a gente observando esses autores que eu já citei, a gente vai fazer uma divisão também, ou o Libânio faz uma divisão, que essas tendências pedagógicas elas podem serem divididas basicamente em dois grupos. O primeiro grupo seria um grupo um pouco mais liberal. E quando a gente vai falar de liberal, a gente pensa naquela ideia democrática, aquela ideia um pouco mais aberta, um pouco mais assim. Mas dentro dessa análise aqui de Libânio também e outros autores, a ideia de liberal é aquela ideia que tende a manter a sociedade como está, de fazer o indivíduo encontrar o seu próprio lugar ao sol, o seu próprio lugar na sociedade, desenvolver a sua profissão ali. E assim, quando a gente vai ver esta questão, essas tendências liberais que a gente está falando aqui, a gente pode colocar desse lado aqui um autor aí da área da sociologia chamado Émile Durkheim. A gente pode colocar também dentro desse pacote aqui a ideia do capitalismo. E aí você tem o liberalismo como aquela corrente, aquela doutrina que valoriza muito a questão da liberdade dos indivíduos e também vai trabalhar a questão daquela questão da propriedade privada dos meios de produção. Então, uma ideia basicamente capitalista. Assim, desse lado, além do Émile Durkheim, que é um sociólogo um pouco mais conservador, que tem aquela teoria do funcionalismo, a gente vai colocar desse lado essa ideia capitalista, ou seja, uma manutenção da sociedade. E dentro desse lado aqui, a primeira corrente ou a primeira educação que a gente tem é aquela educação chamada pedagogia tradicional. Essa pedagogia tradicional ela chega aqui ao Brasil juntamente com os jesuítas, isso aí em 1549, juntamente aí com o primeiro governador do Brasil, aqueles governadores gerais. E essa primeira pedagogia ela é conhecida como a pedagogia tradicional dogmática, ou seja, porque carrega alguns dogmas da igreja, ensinamento da igreja. Temos aí a expressão dos jesuítas, que eu já tenho vários vídeos gravados sobre eles. E aí você tem essa pedagogia ficando no Brasil aqui, cuidando do sistema educacional, até 1759, quando ela é expulsa pelo Marquês de Pombal, e assim o Marquês de Pombal pretende implantar uma outra pedagogia tradicional, só que uma pedagogia de cunho mais iluminista, ligado ao iluminismo lá do século XVIII, esse século por aí assim, essa renovação do entendimento, a parte mais científica. Aqui você tem, passando dessa pedagogia tradicional, você, logicamente, segundo o próprio Libânio, você vê que essa pedagogia aqui, ela vai logicamente, a pedagogia tradicional, ela não morre ou desaparece, pelo contrário, ela se transforma e evolui, se tornando uma pedagogia um pouco mais renovada. Dentro do âmbito do liberal,
não é outra pedagogia, mas é uma renovação dessa pedagogia. Aí você tem, logicamente, a primeira, a tradicional. Depois você tem várias críticas sobre essa pedagogia tradicional, aí, feita por Rousseau, feita por Maria Montessori, Piaget, essas descobertas sobre de que forma a criança aprende. Então, tudo isso aí vai recair na criação do desenvolvimento dessa nova pedagogia, conhecida como pedagogia renovada. Bem, e assim, chegando o final dessa pedagogia aí mais iluminista do Marquês de Pombal, você vai entrar diretamente depois do século 30 aí, do século 30, século 40 aí, por aí assim. A partir de 1932, você tem a assinatura do Manifesto dos Pioneiros da Educação, juntamente com Anísio Teixeira. Essa escola que está surgindo agora, conhecida como Escola Renovada, ela foi proposta basicamente aí por esses autores que já citei, e ela poderá ser dividida ainda na questão, a primeira pedagogia renovada que a gente poderia citar seria aquela pedagogia progressivista diretiva daquele americano, norte-americano aí, ou então ela é conhecida também como a pedagogia pragmática de John Dewey. O Dewey aí também é um norte-americano, um pensador norte-americano, e aqui no Brasil um grande expoente dessa tradição aí é o Anísio Teixeira, juntamente com o Lourenço Filho e toda aquela galera do Manifesto dos Pioneiros da Educação. Dentro dessa pedagogia, você tem aquela noção de que não é igualmente a tradicional, onde o professor ensina o aluno aquele conteúdo um pouco mais humanístico ali, aquela questão intelectualista, enciclopedismo, aquilo que Paulo Freire veio chamar de educação bancária, onde você deposita ali, depois vai colher os frutos daquele aluno, passando em provas, em concurso se fosse hoje. Não. Mas essa ideia é que o aluno aprende de uma forma diferente, dependendo dos seus interesses. Essa pedagogia conhecida como renovada, ela pode ser dividida em essa que eu já citei, a pragmática de John Dewey, que seria a diretiva, e você poderá dividir também outro item que seria a pedagogia não diretiva, renovada não diretiva, que aí já era um psicólogo chamado Carl Roger, que disse que o mais importante não são as questões pedagógicas, a preocupação maior da escola deve ser com a questão psicológica do aluno, desenvolver atitudes, desenvolver a questão dos valores, é a questão mais psicológica em si. O professor funciona como ali um agente de relações humanas, né? Toda aquela questão mais psicológica. E aí você tem todo esse fim da pedagogia renovada, ou seja, toda essa estrutura aí. A outra pedagogia que ainda está dentro desse campo liberal é a pedagogia chamada tecnicista, onde você tem ali que o importante, se na pedagogia tradicional o importante era o professor, o mais importante, na pedagogia renovada o importante seria mais o aluno, na pedagogia tecnicista o mais importante aí não é nem o aluno nem o professor, mas a técnica que se desenvolve. Porque, segundo essa pedagogia, a própria realidade social, a própria realidade, ela tem leis que apenas o aluno precisa apenas descobrir essas leis e, a partir daí, desenvolver o seu entendimento. Dentro dessa técnica aqui, dentro dessa pedagogia, que já é a partir da década de 60, por aí assim, você vai entender que ela está ligada diretamente com questão de industrialização, essas questões aí, desse desenvolvimento que o Brasil começa a entrar. Isso aí vem desde os Estados Unidos, que eu já comentei em outros vídeos, então não vou fazer referência mais aqui. E assim a gente finaliza todo esse quadro de manutenção do Estado. Os marxistas vão considerar essa tendência liberal como aquela tendência que, quando ela é aplicada, a intenção é que mantenha o Estado como está, mantenha a sociedade como está, e assim mantenha toda essa classe, uma classe dominando a outra ali tranquilamente, e ninguém diz nada. Do outro lado, a gente tem alguns elementos que a gente poderia adicionar. Se aqui a gente adicionou o Emile Durkheim e adicionou o capitalismo, aqui a gente vai adicionar o Karl Marx e o socialismo. Essas tendências aqui, que a gente já dividiu, uma é liberal e a outra é progressista, essas tendências tendem a transformar a sociedade, ou então querer transformar a sociedade. E assim porque elas veem que dentro da educação existem condicionantes sociopolíticos que determinam o fim da educação, para onde que a educação deve ir, e realmente existem tendências que tendem a manter a sociedade como está. E aqui a primeira divisão dessa linha aqui, dessa tendência pedagógica, você tem a libertadora de Paulo Freire. Paulo Freire foi aquele pensador aí que no século, na década de 60, ele implantou a sua pedagogia aí, que é uma pedagogia não dentro da educação, né, daqueles conceitos de educação, seria educação não formal, ou seja, não é pedagogia voltada para a escola. E ele mesmo fala que os seus pressupostos não são pedagógicos, logicamente,
mas a sua pedagogia é uma pedagogia um pouco mais política, ou seja, ela versa sobre aquela libertação política do próprio sujeito. E essa pedagogia, ela entende que os conteúdos da escola não são importantes, os conteúdos são gerados a partir da sua própria prática, a prática do aluno. Por exemplo, um aluno que vive num canavial, que é pedreiro, trabalha nessa questão da construção, entenderia muito bem a alfabetização partindo da ideia do tijolo, e aí dividir as sílabas, contar as palavras, entender as letras e tal, até ele se tornar politicamente, assim, alfabetizado. E aí você tem essa ideia, sendo a primeira pedagogia aí, é a libertadora de Paulo Freire. Posteriormente você tem a libertária, que é do Freinet, também alguém aí de outro país. E aqui dentro do Brasil você tem o Miguel Arroio, que também é um defensor, pelo menos um expoente dentro dessa percepção aí. Essa pedagogia, tanto esta como a do Paulo Freire, elas são contra essa questão do direcionamento, da gestão, de alguém dominando, mas elas são a favor da questão da autogestão, do desenvolvimento do próprio aluno no sentido libertário, no sentido libertador. Dentro dessa pedagogia libertária, que cai pouco em concurso, pelo que eu tenho observado, mas cai, ela fala que as matérias são colocadas, mas assim, não são cobradas dos alunos. O conteúdo é colocado ali, mas não é cobrado dos próprios alunos. Mas versa sobre toda essa ideia um pouco mais anarquista, essa questão sem muita norma de um dominando sobre o outro. Mas as decisões elas saem de assembleias, elas saem de grupo, da discussão em grupo ali, as decisões são mais grupais. Ok? Aí dentro dessa percepção um pouco mais progressista, que seriam aquelas de transformação da sociedade, a gente tem a última tendência, que seria a crítica social dos conteúdos, proposta aí por Libânio e outros, que enquanto Paulo Freire diz, olha, os conteúdos da escola eles não servem para muita coisa, estão cheios de ideologia dominante e tal, o crítico social dos conteúdos diz, olha, se a classe dominante, se aquela classe X está nos dominando usando esses conteúdos para nos manter desse jeito, o que a gente tem que fazer? Se apropriar desses conteúdos e, com certeza, usar essa ferramenta para tomar o poder. E assim você tem, basicamente, todas essas tendências. E hoje você tem ainda uma volta muito grande da questão, não sei se uma volta, mas assim, você tem muito essa questão do tecnicismo hoje. Mas dentro das tendências pedagógicas você vai ter também essas tendências mais assim, ligadas a Piaget, Vygotsky, esse pessoal aí, que também está em voga no Brasil, essa releitura de Piaget e Vygotsky. E assim você vai observar que essas tendências pedagógicas, como elas se apresentam, não quer dizer que nasceu uma aqui, morreu em tal ano e depois surgiu outra. Não, elas estão permeando-se, elas estão se relacionando na sala de aula, na escola. Não tem como a gente determinar essa escola é 100% tradicional, essa escola é 100% tecnicista, mas elas sempre estão aí permeando, até mesmo nas práticas dos próprios professores, beleza? Se gostou do vídeo, deixa um comentário aí embaixo, também se inscreve se não é inscrito. Não se esqueça de ativar essas notificações, porque realmente o YouTube não está entregando os vídeos que a gente produz aqui. Compartilha com seus amigos também. Deixa o que você achou aí também. Se gostar também, aí deixa um comentário, solicite outro tema para que eu comente. Eu vou estar fazendo isso aí, beleza? Até a próxima aí. Valeu!